Olá pessoal, boa noite a todos. É um prazer enorme poder estar aqui e hoje nós vamos ter como convidado o Dr. Cacai, Dr. Antônio Carlos de Almeida Castro, Dr. Cacai, e vamos falar sobre a advocacia, né, criminal nos tempos de hoje, nos tempos atuais. Né? Só aguardar agora o Dr. Cacai iniciar, mandei uma mensagem aqui para ele. Aguardar o Dr. Cacai chegar, mas é um tema de muita relevância, né? Nós temos aí muita coisa acontecendo nos tempos para cá, né? Vou colocar em pauta aqui com ele as sessões virtuais, algumas situações, né, do que nós estamos vivendo hoje, no dia que a gente viveu no dia de hoje. Enfim, vai ser um papo muito legal com o Dr. Cacai, que tem muito a acrescentar, né? É a nossa, pelo menos acredito eu, né, que é a nossa grande referência, né, na advocacia criminal. E será muito interessante, muito legal o bate-papo. Então, daqui a pouco aí ele deve estar chegando. Só deixa eu ver aqui. Não. Então, daqui a pouco aí o doutor Cacai deve estar chegando, ele vai iniciar a live. É, grande doutor Braulio. Eu peço aí os colegas, né? Quem for chegando, vai curtindo aí, né? Para poder chamar mais gente. Doutor Samuel Magalhães. Aí o doutor Cacai acabou de chegar. Então vou colocar ele aqui para a gente poder. Tá te aparecendo? Não fala não, né? Só um segundo. Doutor, Olá, tudo bem? Só um segundo. tranquilo. Estou resolvendo um pequeno problema aqui. Fica à vontade, doutor. Só um segundo, por favor, porque aconteceu um imprevisto aqui, eu tenho que resolver. Mas está ótimo, obrigado. Não, tranquilo. Pode ficar à vontade. Tudo bem, meu amigo? Tudo certo? E contigo, doutor? Tudo bem? Alegria falar com você. Hoje foi um dia que parecia um dia daqueles violentos sem essa história da pandemia. Eu tive despacho no Supremo, tive outro julgamento, tive 2 gravações que eu fiz para a TV de Minas Gerais, então desculpa se eu atrasei um pouco aqui, mas Não, tá no horário, tá tudo certo. é até divertido de ver, porque eu estou tentando fazer uma reunião com o meu escritório, nós somos 6 advogados, tentando fazer essa reunião desde manhã e não tive tempo para fazer. Então, a gente está em isolamento, mas está em permanente ebulição. Uma alegria falar com você, obrigado pelo convite, falar com os nossos amigos aí desse estado que eu gosto tanto. Eu que agradeço, doutor, a disponibilidade, né? Para mim é uma grande honra, é uma referência da advocacia criminal para todos nós, né? E nesse momento, assim, muito oportuno a gente poder falar, né? Nós todos estamos em isolamento, devemos ficar em casa e Sem dúvida. esse trabalho que nós estamos fazendo é exatamente com esse intuito de ajudar, fomentar as pessoas a estudarem, a ter esse contato, né? Mesmo que virtual, mas ter esse contato com as pessoas que nós temos como referência, né? Doutor Juliano Breda acabou de chegar aí, um grande abraço para o doutor Meu Juliano. queridíssimo amigo, hoje um advogado que, sem dúvida, que é uma referência para todos nós, advogados criminais do Brasil. Sim, com certeza. Ele fez uma live também comigo, né? Há um tempo atrás, fantástica, fantástica. E o trabalho que ele também está fazendo com a videoconferência da OAB, né? O trabalho que vai ter aí até dia Eu 1º chego de a maio. pensar que, às vezes, que existem uns 3 Juliano Breda. Como é que ele consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Especificamente, essa conferência, vamos chamar assim, virtual, que ele está fazendo da OAB, é algo de um sucesso absoluto. Ele conseguiu, ele é uma referência hoje dentro do Conselho Federal da Ordem, ele tem a confiança absoluta do nosso grande presidente, o Felipe Santa Cruz. Sorte nossa ter um presidente com essa estatura nesse momento, mas ele conseguiu, Juliano, ter o apoio das principais instituições, ou quase todas, criminais do Brasil, para apoiar esse congresso, que está muito interessante, vale muito a pena ver.
Sim, com certeza. Doutor, vamos lá. Eu separei aqui alguns tópicos, né, para a gente poder, mas o doutor pode ficar à vontade. Eu ia começar com alguns assuntos sobre a advocacia criminal nos tempos atuais, só que diante de uma notícia que eu tive hoje, eu ia colocar algumas coisas aqui em pauta, né? Mas hoje nós tivemos, pelo menos a Conjur publicou o caso da Operação Zelotes, que teve aí, né? Que teve a absolvição aí de nove réus. E pelo que eu vi, né, a decisão do desembargador, que foi unânime, ela fala bastante sobre o abuso de poder na denúncia, né? E eu queria saber do doutor, o que o doutor acha que, em relação a essa situação, se nós vamos encontrar também na Lava Jato, talvez um resultado, mesmo que depois de tanto tempo vamos ter um resultado parecido com a Operação Zelotes, se a lei de abuso de autoridade que veio, aí começou esse ano, já é uma influência, pelo menos nessa decisão, nesse abuso de poder acusatório, né, do poder de denunciar. O que o doutor pode falar sobre isso? Querido, eu não acho que essa lei de abuso de autoridade tenha tido qualquer influência, pelo menos essa é a minha visão. Até porque a Operação Zelotes, já havia atuado em 2 momentos na Operação Zelotes. Quando denunciaram o seu José Safra, dono do Banco Safra, e o vice-presidente do Bradesco. À época, nós entramos com habeas corpus, até junto com o meu grande chefe na advocacia, a pessoa que mais me ajudou, que é um grande advogado criminal, que é Zé Carlos Dias, no caso do seu José Safra. Nós entramos com habeas corpus e conseguimos, com essa mesma turma, com o desembargador Néviton, o trancamento da ação penal por falta de justa causa. Quando no julgamento desses 2 habeas corpus, que foram habeas corpus importantes, a turma, através especialmente do relator do Néviton, já deu uma declaração fortíssima de abuso de autoridade. Isso é muito anterior à vigência da lei de abuso de autoridade. Mas ela fala do abuso de denunciar, do abuso do Ministério Público. Inclusive, teve um debate interessantíssimo que o desembargador Néviton, para mim, todas as vendas dos demais, o maior desembargador brasileiro em processo penal, nós temos a felicidade de ter ele e o doutor Ney Belo aqui em Brasília, fora outros que são excepcionais. Mas o Néviton, que veio do Ministério Público, eu me lembro que ele provocou de forma cuidadosa e elegante o procurador da seção no julgamento do habeas corpus e disse: olha, um dos motivos de ter uma denúncia tão inepta quanto essa é o fato de que o Judiciário recebe qualquer denúncia que vem. Deveria ser mais cuidadoso. Aí ele disse: agora que eu estou no Judiciário, eu vejo isso. E aí ele falou: nós, se referindo ao procurador que estava presente, não assinaríamos uma denúncia dessa. Naquela época, eu já notei a fragilidade dessa Operação Zelotes. Foi uma operação de muita divulgação midiática, prisões excepcionais, denunciaram senadores, denunciaram grandes empresários, denunciaram o Lula. Então, eu atuei nesses 2 habeas corpus, tranquei as ações penais, felizmente, rapidamente deixei de trabalhar no caso. Depois fui procurado pelo presidente da Mitsubishi, porque eu não fiz a instrução, foi um outro advogado que fez, houve uma condenação, e Ana Penon, mais a Carla, que tinha sido Domênico, que foi chamada para assumir o caso, nos honrou com o convite. Então, nós trabalhamos tão somente na apelação. E o julgamento dessa apelação, que se deu ontem, foi um julgamento longo, nós fizemos sustentação oral, 7 ou 8 advogados do Brasil inteiro. Foi muito interessante, porque foi um massacre para o abuso do Ministério Público. Realmente, o voto do desembargador Néviton deve ser lido. Foi um voto de 200 páginas, que ele fez um resumo de 2 horas e tanto. Mas ele enfrenta exatamente toda a falta absoluta de justa causa para uma ação penal. No nosso caso, nós éramos o advogado Dr. Paulo Ferraz, que era presidente do Mitsubishi. Não havia um menor elo para fazer a acusação. Você vê a denúncia, lê a denúncia. Quando você entra no processo, o processo já está instruído, você faz uma leitura diferente. Eu li a denúncia e já li a sentença. A sentença parecia tratar de um outro processo. Então, o principal desse julgamento, principalmente porque foi um processo de muita visibilidade. Ontem o Jornal Nacional deu lá 1 minuto, claro, no momento de pandemia e no momento dos desatinos desse presidente desqualificado fazendo essa quantidade de movimentos contra a vida, você também não quer muito espaço. Mas
quando houve a denúncia, quando houve as prisões, era 5 minutos do Jornal Nacional. Tanto é que eu digo, claro que isso é uma visão minha como advogado, eu tenho o direito de ter, é que as demais ações que estão em andamento, essa é a primeira julgada pelo tribunal, que eu saiba, essa é a única que eu atuei, as demais ações que estão em andamento, nós somos advogados também de uma pessoa que tem denunciado por corrupção em outra ação, fatalmente, me parece que andam para absolvição, porque o voto de ontem é um voto exemplar, deveria ser publicado nas faculdades, como leitura para alunos de direito. Então, eu acho que foi um julgamento importante, nesse momento de pandemia, onde a gente não tem muita coisa a pensar, a não ser salvar vidas e discutir políticas. Nós estamos num momento muito triste. Você veja que o mundo inteiro está reunido para enfrentar o inimigo comum, que é o vírus. Eu dou o exemplo de Portugal, que me impressiona, porque você tem um governo de esquerda e a oposição de direita, e a oposição fazendo altos elogios ao governo porque conseguiu êxito no enfrentamento fantástico. Tiveram mortes, infelizmente, mas um número muito menor. Esse irresponsável, esse genocida desse presidente brasileiro, que ainda hoje fala que não há pandemia, ele fez um jogo lá atrás covarde, vil. Ele julgou a responsabilidade dos governadores, e hoje eu vi estou dizendo isso que eu vi agora na entrevista dele, ele julgou lá atrás, porque se por acaso desse certo essa política genocida dele, ele sairia como herói mundial. O mundo inteiro civilizado por um lado e só ele sozinho para o outro. Como antes ele era só ridicularizado, e a pessoa, quando é muito frágil intelectualmente, ela não tem nem noção do ridículo. Muitas vezes, aquele que é ridículo não sabe que é ridículo. Então, ele julgou a responsabilidade dos governadores. Hoje eu vi ele cobrando. Está morrendo muita gente. Os governadores não deixam isso na minha responsabilidade. Veja que absurdo. Fazendo um jogo político. Ele politizou o vírus. É algo inacreditável. Então, é triste, meus queridos amigos, advogados e estudantes e pessoas que estão aqui. Eu não sou dono da verdade, mas eu gosto sempre de fazer essa reflexão. Por que o mundo inteiro discutindo como enfrentar o vírus e nós temos que discutir, nesse momento trágico, a fragilidade de um presidente genocida? Então, o Poder Judiciário tem tido uma postura muito interessante. Eu parabenizei o ministro Toffoli. O ministro Toffoli abriu esse congresso que o Juliano está organizando, e foi muito interessante a fala do Toffoli, e até eu tive a oportunidade de falar com ele depois. Falei, olha, o Judiciário tem dado respostas dentro do possível, fazendo essas sessões virtuais. É claro que nós, advogados, estudantes e operadores do direito e professores, temos que pensar muito, porque eles vão querer manter essa questão virtual depois da pandemia, que é um prejuízo enorme para a advocacia e para o direito de defesa. Eu brinco que aquela toga que está ali atrás, ela não pode ser aposentada. Nós temos que estar nas tribunas, temos que estar nos gabinetes, temos que entrar entregando memoriais, fazendo nossas sustentações, mas o judiciário tem dado uma resposta interessante. O julgamento de ontem é uma prova disso, um julgamento importantíssimo. Existia risco de prescrição, o desembargador Neveton foi muito preciso em mostrar isso e fizemos o julgamento. Eu hoje despachei aqui com o ministro do Supremo Tribunal, um processo importante que talvez entre em pauta. Na semana passada eu fiz uma sustentação oral nesse sistema virtual, mandei para o Supremo Tribunal, que fica no processo a sustentação. Eu até fiquei em dúvida se os ministros iriam ver ou não, mas o ministro Toffoli estava explicando que para você andar no processo, você tem um caminho, você tem que passar pela sustentação. Pode ser até que o ministro não veja, mas pelo menos você tem que passar pela sustentação. Então, o Poder Judiciário, nesse momento trágico pelo qual passa o país, tem conseguido dar respostas. A recomendação 62 do CNJ nesse momento de crise, é um avanço enorme, a recomendação para poder analisar caso a caso, dando alguns parâmetros para não manter preso um número enorme de pessoas que desnecessariamente estão presas. Na verdade, é o que eu digo sempre, né? Essas pessoas já não deveriam estar presas. Quer dizer, nós temos 800 mil presos no Brasil, que se fosse fazer uma análise rigorosamente técnica, metade, primeiro que 45%, 50% é sem culpa formada. Já é um escândalo. Eu, como sou abolicionista, não gosto muito de falar sobre isso, porque, por mim, a prisão seria
realmente a última ratio. Mas eu acho que nós estamos vivendo isso, quer dizer, um executivo frágil, um executivo presidido por um homem infame que não tem nenhuma responsabilidade com a vida. Hoje, essa manifestação dele na frente do Congresso, na frente do Planalto, me embrulhou o estômago. Perguntado, mas o Brasil já passou a China. Ele disse, o que eu tenho com isso? E daí? O que eu vou fazer? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Isso é de uma crueldade. Nós temos 5.000 mortos oficiais, mas há cientistas e médicos que acham que é 10 vezes mais. Nós podemos ter 50.000 mortos, sem que nós saibamos exatamente, sem poder enterrar, sem poder ter acesso às pessoas que estão doentes, sem poder ter o carinho. O mundo inteiro tem um ritual, pelo menos na nossa parte ocidental, tem esse ritual do enterro, da despedida. Eu tenho pessoas da minha relação mais íntima, a minha ex-mulher, minha querida amiga, mãe dos meus 2 primeiros filhos, ela estava num momento fora do Brasil e não conseguiu despedir do pai. Aquilo acompanhou ela a vida inteira. O fato de não despedir do pai num momento dramático da vida. Imagine hoje que você está sabendo que a pessoa querida está morta ali do lado, nem saber em que condições, e você tem um troglodita desse, um genocida desse que vem brincar com a dor, vem brincar com a capacidade brasileira de amar, de ser amigo, de ser companheiro. Então é um momento difícil, porque assim como nós estamos continuando trabalhando, nós estamos continuando dialogando, fazendo esses debates que eu acho que são importantes, querendo ouvir os amigos, participando de julgamentos. Nós estamos também vendo o Brasil, mais ou menos aquela frase que esse idiota desse presidente falou, né? Que eu peguei o Brasil à beira do abismo e já dei um passo à frente. Bem tá indo mesmo por esse caminho, doutor. E eu gostaria de colocar aqui uma outra situação, né? O doutor mencionou sobre essa questão de sessões virtuais, né? Que realmente acredito eu que para este momento é um momento excepcional, né? Mas que isso também não pode continuar depois, senão realmente perde, principalmente no criminal, que você precisa ter o contato olho a olho, né? É muito importante. Mas eu gostaria de trazer aqui um outro ponto, doutor, que para ver se provocar o doutor em relação a um determinado ponto, em relação à paridade das armas. Doutor, o senhor acredita que com as divulgações que nós tivemos ali pelo Intercept, né, aquela relação promíscua do juiz com o Ministério Público, isso vai refletir para o futuro em relação à paridade das armas? Acredita que poderá ter uma mudança em relação a isso, em razão dessas divulgações? Olha, a paridade de armas é um conceito constitucional, mas é um conceito que na prática não existe. Você vê na Operação Lava Jato, em cada operação que existia, você tinha as grandes redes de televisão brasileira e de rádios falando por 2 horas os procuradores e os delegados de polícia, fazendo pré-julgamentos e pressionando o judiciário, e a imprensa, no máximo, tinha um outro lado de 1 página, 2 páginas e tal. Nós, advogados, temos que saber que a questão midiática muitas vezes decide as causas. Essa exposição que esse senhor Moro, hoje, felizmente, já fora do Ministério da Justiça, em novembro de 2018, eu dei uma entrevista antes dele assumir, dizendo que ele teria um fim melancólico no Ministério da Justiça. Ele teve um fim catastrófico, na verdade. Saiu de lá humilhado e cometendo crime, e confessando o crime. Ele fez uma espécie de uma delação. Como ele não sabe nada de processo penal, ao acusar de direito penal, ao acusar o presidente Bolsonaro, ele acabou se acusando. Mas a paridade de armas já não existe. O advogado tem que conseguir, no dia a dia, o espaço para fazer a sua defesa. Eu acho que hoje nós temos a felicidade de termos um Felipe Santa Cruz na presidência da Ordem num momento tão dramático. Ele tem dignidade de fazer o enfrentamento necessário. Nós temos um Juliano Breda na frente da Comissão de Constituição de Direitos, alguma coisa assim que chama, que faz um trabalho fenomenal. E nós temos vários outros advogados que pugnam por essa paridade. Mas nós temos que ter a certeza de que, num momento punitivo, numa sociedade punitiva, a possibilidade maior é de um tempo
mais dedicado ao punitivismo. A sociedade é encarceradora, a sociedade não está preocupada com as condições dos presídios. Isso é uma coisa que nós temos que saber, que nós estamos em desvantagem. Isso não significa que nós não temos que ter uma dedicação absoluta para tentar ter um pingo de equidade na colocação do direito posto mesmo, ou mesmo nas situações que eu diria teóricas, e ter a possibilidade de ter discussões que nos levam a pensar na hipótese de uma paridade de armas. Eu sou muito desiludido quando eu falo nas condições ideais. Eu acho que nós temos que saber que o nosso enfrentamento é um enfrentamento diário em condições que não são condições ideais. Isso é que é importante a gente saber. Nós vamos ter um Ministério Público que deveria fazer também o respeito pleno à defesa e não faz. Nós teríamos que ter um Ministério Público que pensasse em todas as vezes em apresentar as provas que fossem também as provas de defesa. Isso não é o dia a dia brasileiro. Você deveria ter um juiz muito mais garantista do que você tem no mais das vezes. Olha, eu quero voltar à questão penitenciária. Um juiz brasileiro que soubesse minimamente ler o código, a lei de execução penal, que tivesse a dignidade de ir ao presídio e ver as condições dos presídios brasileiros, responsável que fosse pela situação dos presídios, tinha que tomar situações drásticas. Tinha que determinar, como aconteceu em Minas Gerais, e o juiz depois foi punido, que ele determinou a soltura de todos aqueles que não estavam presos por causa de crime violento ou de grave ameaça. Então, nós vivemos um problema, um momento hoje, que é um momento dramático. Você veja bem, nós estamos em quarentena, em isolamento. Aqui no meu escritório, eu tenho, sei lá, 8 mil, 10 mil livros. Eu posso ficar aqui um ano lendo, tomando um vinho, conversando com os amigos e discutindo direito, filosofia, o que quiser. Mas essa não é a realidade brasileira. Essa pandemia já chegou nos morros, onde você tem uma pessoa que está em isolamento, um quarto onde mora 8 pessoas, 10 pessoas. E outra coisa, e os presídios brasileiros, que nem é nossa responsabilidade. Nós temos 800 mil presos, dos quais 45, 50 sem culpa formada, em presídios absolutamente miseráveis. Nós não temos que ter paridade. O Ministério Público devia estar do nosso lado, pedindo a soltura dessas pessoas. Essa recomendação 62 do CNJ propiciou, ao que li, mais de 30 mil pessoas foram soltas. E não é uma soltura simplesmente, não. Uma soltura fundamentada, caso a caso, que o juiz analisa. Eu me lembro, e gosto sempre de dizer e fazer as homenagens devidas, quando o ministro Gilmar foi presidente do CNJ, ele fez um mutirão que libertou 22 mil presos naquela época. Imagina, quando você liberta uma pessoa dessa, você está libertando quem não devia estar preso. Mutirão é assim. Isso é que é mutirão. Uhum. Pessoa que já passou o tempo, que não devia estar preso, que não tinha ordem de prisão. Quer dizer, nós, advogados, deveríamos todos nos envergonhar do nosso sistema penal a ponto de nos inquietar e fazer alguma coisa. Agora, o presídio, o vírus chegando nos presídios, nós vamos ver uma situação que vai ser uma situação de horror. Eu me lembro que no começo das discussões, o ministro Barroso, a quem eu presto minhas homenagens e respeito muito, mas ele disse, não, essa discussão chegou só no andar de cima, porque realmente começou o vírus apenas com aquelas pessoas mais favorecidas, que tinham acesso a hospitais e tal. Eu, na época, fiquei horrorizado, porque eu tinha a dimensão, infelizmente, de que isso ia ser capilarizado pelo Brasil afora. E o que é que está acontecendo agora? Nós temos um sistema de saúde. Felizmente, ainda temos o SUS. Porque esse ministro Mandetta, que foi ovacionado pelo Brasil inteiro, enquanto deputado federal, lutou contra o SUS. Ele foi favorável a tirar 20 bilhões do SUS. Depois, enquanto ministro da Saúde, ele usava o seu casaquinho do SUS para fazer as entrevistas dele. Mas se nós não tivéssemos o SUS, nosso sistema ia ser muito pior. E eu pergunto a você e a vocês, meus colegas, amigos, advogados e estudantes, se nós não tivéssemos uma estrutura mínima dos hospitais, nós estaríamos vivendo um
pandemônio muito maior, mas só que está sendo esgotada. Você veja bem, semana retrasada teve uma manifestação dos bolsominions, os seguidores desse presidente inepto, irresponsável e genocida, dizendo nas ruas que não existia pandemia, não existia doença. Essas pessoas vão se infectar, porque estão lá abraçando umas às outras e tal. E elas vão ocupar os hospitais brasileiros e vão ocupar os leitos e os respiradores dos médicos que vão se infectar, dos enfermeiros que vão se infectar. Olha como é que a vida é cruel. É absolutamente cruel. Você me desculpa falar sobre esse tema, mas eu acho que é um Não, tema pode que ficar à vontade, doutor. nós não podemos Pode ficar à abrir mão vontade. de falar, porque isso nos leva a fazer uma reflexão, e eu falei isso lá no debate organizado pelo Juliano Breda. Nós temos que fazer uma reflexão, porque o Brasil hoje, pelo que vi há pouco, eu tenho visto muito pouca televisão tradicional, pelo que eu vi há pouco, já é o país com a curva mais violenta de infecção. A irresponsabilidade do presidente da República está levando o Brasil para uma catástrofe. Uma catástrofe. Esses movimentos de rua dizendo que não existe a pandemia, que na verdade não existe o vírus, vai fazer com que nós estamos no pico agora, vai fazer com que nós tenhamos um número de mortos inacreditável. Eu vi o governador de Minas Gerais, eu fiquei com uma vergonha enorme, porque sou mineiro, dizendo, não, nós temos que, o vírus viaja, temos que infectar um número maior de pessoas para poder normalizar depois o vírus. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas por isso. Por isso eu pergunto a você, meu querido colega advogado criminal especialmente, mas os advogados como um todo, operadores do direito, o artigo 267, que trata da epidemia, não sendo um crime permanente, como ensina o professor Juarez Tavares, o cidadão pode cometer o crime, sim, mesmo após a instalação da epidemia. A OMS já disse que nós temos uma pandemia no mundo inteiro. Mas eu não entendo que o cidadão que descumpre a ordem de isolamento, que vai à praia, que vai comprar uma cerveja, que vai comprar alguma coisa sem máscara, ele não, evidentemente, não está cometendo o crime de pandemia. Ele não tem o poder, ele pode estar infectando alguém, pode ser uma coisa grave, tem outros tipos penais. Mas um presidente da República que tem a força simbólica do cargo, que está desobedecendo uma orientação internacional da OMS, que estava desobedecendo a orientação do seu ex-ministro da Saúde, que dizia que tinha que ter isolamento. O atual ministro nunca falou nada. Eu até agora só ouvi dormindo frente ao vidro, não ouvi com nenhuma posição sobre nada. Nessa hora, até a omissão é criminosa. Esse cidadão, ele tem o poder de instigar e de aumentar a infecção, o presidente da República. Quando ele prega a desobediência. Não estou nem falando do crime de responsabilidade, quando ele pregou lá o fechamento do Supremo. Isso aí é uma outra discussão que nós podemos até entrar nela sobre o que acontecerá com esse cidadão irresponsável. Mas eu digo é o crime de epidemia, que na verdade, no caso, é a pandemia, porque ele está, sim, fomentando o vírus. Ele está fomentando, ele está instigando quando ele diz que não existe a doença, quando ele sai para a rua, quando diz que não tem que ter isolamento, quando ele provoca as pessoas. Porque as pessoas que acreditam nele, que chamam ele de mito e tal, o outro mito já caiu, era o Moro. Vai agora para a planície e provavelmente esse inquérito do Supremo Tribunal vai dar muito o que pensar. Nós vamos ver momentos, nós advogados criminais, momentos interessantes, porque ali é uma briga de quadrilha, né? A quadrilha do Moro é a quadrilha do Bolsonaro. O Moro acusa o Bolsonaro, abre um inquérito, mas o Procurador-Geral da República, o Aras, já foi, na verdade, eu diria, muito mineiro, quando ele disse, não, mas se não provar, tem a denunciação caluniosa. Isso é claro que tem, não precisa dizer. Quando você faz uma notícia crime, se por acaso essa notícia não for comprovada, você corre o risco da denunciação caluniosa. Mas eu digo isso, nós temos que pensar. Existe hipótese de responsabilização de crime comum quanto ao presidente da República. Nós não temos que fugir disso. Nós estamos vivendo um momento dramático, os mortos estão se acumulando, em alguns lugares se acumulando, não é maneira de falar, é acumulando mesmo. Eu vi cenas em Manaus de
cadáveres em cima de cadáveres, sem lugar para ficar. Dono de funerária dizendo, olha, nós só temos caixão para mais um dia. É uma cena de terror que ninguém imaginou que fosse julgar e que, claro, se nós olharmos o exemplo recentíssimo da Espanha e da Itália, nós poderíamos ter evitado, nós poderíamos ter feito um enfrentamento mais sério. Mas não, depois quando aquele prefeito de Milão foi fazer uma meia-culpa, chorando, dizendo errei, devia ter pregado isolamento absoluto, será que nem assim esse presidente da República que nós elegemos aqui, eu não votei nele, mas eu acho que o sistema democrático é esse, quem elege tem que governar. Será que nem assim esse cidadão viu que ia expor as pessoas do Brasil, o cidadão brasileiro, a esse vírus letal e que provavelmente vai marcar de forma indelével a história de toda a nossa geração. Nossa geração, eu sou bem mais velho que você, espero que você possa ter uma expectativa, uma perspectiva melhor de geração. A minha geração é uma geração frustrada, uma geração que não deu certo. Nós temos que tentar ainda trazer um pouco de humanismo para deixar para os nossos filhos, para os nossos amigos, para deixar para as pessoas que nós respeitamos um pouco de esperança, porque nós somos uma geração que enfrentamos o fim da ditadura militar, fizemos o enfrentamento necessário, mas que não soubemos trazer uma discussão mais séria para fazer desse país um país digno de moral. O Brasil hoje, com esse presidente da República insano, irresponsável, desqualificado, não é um país digno de morar. Nós vivemos aqui porque o nosso povo é maravilhoso, porque nós temos as nossas famílias. Mas é muito difícil. É muito difícil você viver ao mesmo tempo com uma pandemia, com um vírus e com um verme. É bem complicado. E tem uma pergunta aqui, doutor, que foi colocado, e eu acho que até o doutor mencionou na sua fala, que poderíamos colocar essa questão em pauta, né? Sobre a questão da denúncia, se o procurador-geral hoje, se o doutor acredita que vai, se caso confirme, né? Enfim, a investigação, e caso o procurador realmente vai ter coragem de denunciar, se realmente vamos ter um possível novo impeachment em relação ao nosso atual presidente. Olha, O que o são doutor duas acha? coisas distintas. Primeiro, a coragem de denunciar depende muito, o cargo é muito forte, a força da toga e responsabilidade é muito forte. O ministro Alexandre de Moraes já determinou uma decisão importante hoje, que fosse afastado, ou não fosse impossibilidade da posse do diretor da Polícia Federal, coisa que eu até discordo. Eu acho que o presidente teria o poder, sim, de nomear. Mas você veja que o Supremo Tribunal está se posicionando sobre diversos aspectos. O ministro Barroso deu uma decisão importante na questão da propaganda. Nós tivemos o ministro Celso de Mello numa decisão muito bem fundamentada, determinando a abertura de inquérito. Então, as pessoas, quando são chamadas à responsabilidade num momento histórico, elas são muito maiores, às vezes, do que são no dia a dia e representam bem o papel que lhes cabe representar. O Ministério Público Federal, embora eu tenha algumas ressalvas em relação a algumas posturas, eu acho que o doutor Aras começou agora e tem muito a dizer. Eu confio, assim como ele pediu a abertura desse inquérito, ele pediu, claro, naquele momento quase não tinha como não pedir. Então, o ministro da Justiça indo para a televisão, fazendo acusações gravíssimas contra o presidente da República, de obstrução de justiça, para mim é mais grave. É claro que tinha que ser aberto esse inquérito. Então, eu entendo que, se essa investigação chegar efetivamente a um bom termo, eu não tenho dúvida que terá denúncia. Tanto é que o procurador Aras ele colocou de uma forma na representação que ele vai ter que fazer uma denúncia, porque ele diz: a história contada pelo Moro é essa, então tem que investigar. Se não der nada, é denunciação caluniosa. Então, ou ele denuncia o Bolsonaro, ou ele denuncia o Moro, não tem saída. Ou um ou outro vai ter que ser denunciado. Mas eu acho que o principal, para nós fazermos uma diferença, nós estamos aqui entre advogados, estudantes de direito e professores, acho que a gente tem que pensar o seguinte:
que é importante. Nós temos duas hipóteses. O crime de responsabilidade, que o presidente cometeu à larga várias vezes, que é aquele crime onde ele, por exemplo, foi lá para a porta da casa militar e propôs, incentivou, falou sobre, desculpe, as hipóteses de fechar o Supremo e tal. Mas o crime de responsabilidade, todos nós sabemos, tem uma dificuldade. Qual é a dificuldade? É no Congresso Nacional. Você chega, quem vai julgar é o Congresso Nacional, você tem um rito processual e constitucional que, felizmente, tem que ter muito lento, a ampla defesa tem que ser assegurada, e aí nós temos um problema, que não é pouca coisa, que para fazer essa investigação desse crime dentro do Congresso Nacional, no processo de impeachment, demora muito tempo. Obrigatoriamente demora tempo por causa da ampla defesa. E nós estamos numa pandemia, nós não podemos esperar tanto tempo. Isso é um outro problema grave. Hoje, eu era contrário a falar em impeachment, que acho que nós não podemos vulgarizar impeachment. Impeachment é um instituto muito sério. Mas hoje eu acho que o Bolsonaro fez questão de dar todas as hipóteses de impeachment. Mas é difícil passar. O impeachment depende... O impeachment, você sabe, é um julgamento jurídico-político. Dentro, você tem... O Bolsonaro hoje sentou no colo do Centrão. O Centrão governa o Brasil desde 1500. Mas mesmo o Centrão, vendo a quantidade de iniquidades, de loucuras que o Bolsonaro está fazendo, não sei se sustentaria. Mas, de qualquer maneira, é um processo demorado. É um processo que vai sangrar o país. No meio de uma pandemia, isso é muito ruim. Nós temos que fazer uma retirada desse presidente com a maior, dentro dos modelos constitucionais, e claro, mas com a maior rapidez possível, porque cada dia que ele fica é um número maior de pessoas que morrem. Então, a hipótese do crime comum, que eu venho defendendo há mais de quase 2 meses, ela pega uma força. Porque se você tem uma investigação séria e esse cidadão comete o crime de pandemia já há mais de mês. E outros crimes. Agora ele tem a hipótese de ter obstrução de justiça e outros crimes. O crime comum, ele é muito mais ágil. Só que aí depende do Procurador-Geral da República. A denúncia é do Procurador-Geral da República. Será que o procurador, vendo essa situação do Brasil, se confirmando essa quantidade de hipóteses criminal, não, ele vai faltar à nação? Eu não acredito. Porque, você sabe, o procedimento que é? Tem a denúncia, o Supremo Tribunal ouve o Congresso Nacional, mas aí é muito rápido, pode ser uma questão conversada entre os líderes, e em havendo a concordância, aí a denúncia é colocada para recebimento no plenário do Supremo, e, se for o caso, ao afastamento do presidente. O que nós não podemos é, enquanto o mundo inteiro se une para enfrentar o vírus, nós ficarmos numa discussão que as pessoas, o brasileiro, não merece viver o que nós estamos vivendo. Não merece que nós tenhamos essa curva acentuada de infecção subindo, por causa, em parte, claro que não é uma responsabilidade absoluta do presidente, é óbvio que não, uma política pública que faltou a responsabilização dela, mas nós temos, em parte, que responsabilizar quem efetivamente tiver que ser responsabilizado. Uhum. Outro ponto que foi até colocado aqui também pelos advogados que estão nos assistindo é sobre a imunidade do presidente. O doutor acredita que o STF possa revisar esse tema, né, talvez, porque tivemos a questão do foro de prerrogativa, que foi, né, podemos dizer, né, modificado pelo STF. O doutor acredita que, em relação à imunidade, podemos ter também uma mudança em relação a isso? Não precisa ter mudança nenhuma. Isso é um preceito constitucional. O ministro Celso de Mello já fez esse enfrentamento. Essa imunidade, evidentemente, ela não é imunidade absoluta. O presidente não pode ser responsabilizado por crime que sejam anteriores ao mandato ou por crimes que não tenham nenhuma relação com o mandato. Mas existe uma previsão constitucional, sim, de a responsabilização, se não precisa nem falar em afastamento de imunidade, nem de nenhuma mudança significativa, não. É a aplicação da Constituição pura e simples.
A discussão que se deu essa semana, e a discussão, no meu ponto de vista, era até desnecessária, é se poderia abrir inquérito contra o presidente da República estando ele em exercício. Claro que pode. A Constituição não fala em abertura de inquérito e investigação, tanto é que o ministro Celso mandou abrir. Agora, havendo a comprovação de crimes que sejam contemporâneos ao mandato, que tenha relação com o mandato, crimes comuns, existe a previsão constitucional, está lá no artigo 86. Quer dizer, não tenha dúvida disso. Você, comprovado que há o crime, ou pelo menos havendo indícios de autoria e materialidade, há a apresentação da denúncia sem nenhuma preocupação em afastamento de imunidade. Essa imunidade ela não é absoluta e tem previsão constitucional e jurisprudência, até um caso em que o ministro pertence, o maior ministro criminal que nós tivemos no Supremo nos últimos tempos, que o ministro pertence foi o relator. Uhum. E uma outra situação, aí para a gente poder caminhando aí para o fim, e agradecer novamente, doutor, essa disponibilidade. Sei que o doutor tem tantas coisas, como o senhor colocou, enfim. Sobre a questão, o seguinte, nós temos aí muitos processos, o doutor até falou a questão de que não concorda com muitas as prisões que estão ocorrendo, enfim, mas eu gostaria de colocar em tema a questão do acordo de não persecução penal. O doutor, qual a opinião do doutor em relação a este acordo trazido aí pela lei anticrime? Se isso aí vai ter alguma questão benéfica, se vai realmente trazer algum... Não, seguramente eu acho que é um avanço. A hipótese de... É uma coisa muito nova, né? Eu estou agora atuando num caso em São Paulo, em que o juiz determinou a manifestação do Ministério Público, se era caso do tamanho da pena, se era o caso de fazer o acordo de não persecução criminal. O Ministério Público veio com opinião contrária do juiz, então ainda é uma coisa muito em discussão. Mas eu acho que tudo que puder ser feito, tudo aquilo que for dentro do respeito à ampla defesa, eu acho que, sem dúvida nenhuma, nós temos que apoiar. Eu digo tudo não, porque no mesmo tempo em que discutimos essa questão nesse projeto anticrime, projeto que, diga-se de passagem, o Moro foi o grande derrotado. O projeto que ele apresentou, os seus pontos principais, todos nós derrubamos. Sim. Nós, que eu digo, a sociedade brasileira. Até participei de muitas reuniões com deputados e com advogados criminais, amigos meus queridos, que fazíamos reuniões aqui em casa para discutir o projeto. Então, a autorização para matar, o plea bargain, tudo isso, o Moro foi fragorosamente derrotado. É muito interessante ver essa questão, porque quando o Moro saiu agora do Ministério e fez aquela longa entrevista onde ele acusou, até achei que no início que ia ser uma delação premiada, que ele gosta muito de delação, quando ele começou a se entregar, dizendo que cometeu o crime de corrupção ao pedir aquela pensão, que seguramente ele não tinha o direito de pedir, ele exigiu uma pensão para poder pegar o cargo, aí a discussão toda é se é concussão ou se é corrupção. É interessante que ele tentou fazer, de certa forma, um certo relatório e prestação de contas do que ele fez no Ministério. Ele não tinha o que falar. No projeto anticrime, que seria a grande bandeira dele, ele sabe que perdeu tudo. Então, ele tentou fazer a prestação de contas e não tinha nada para dizer, olha, eu estou saindo, mas eu deixei esse legado. Ele não tem legado algum. Eu até digo que talvez a saída dele ia ser apoteótica se ele tivesse conseguido comprar os tais containers que ele queria deixar os presos mais velhos e doentes. Absurdo. Que é uma coisa desumana, absurda, inconstitucional e tal. Mas nem isso ele conseguiu comprar, que ele foi derrotado. Então, dentro do projeto que nós conseguimos modificar, uma sociedade brasileira participando no Congresso Nacional, tem muitas coisas positivas. A derrota do plea bargain foi muito positiva. As pessoas falam, mas nos Estados Unidos 95% das causas são feitas em acordo. Isso é um desastre. É um acordo onde o cidadão comum, principalmente o mais sem apoio financeiro e com condições de ter um grande advogado, ele cede com medo do Estado. Eu recomendo a você que estiver me ouvindo aqui para ver um filme chamado A 13ª Emenda, que mostra isso. É um filme muito emocionante,
que mostra a força do Estado. E tem dados impressionantes. O sistema americano de justiça é um dos piores do mundo, embora seja o modelo para Moros da vida, é um desastre. Tem lá 2.500.000 pessoas presas. E é impressionante um dado que dá no filme, que os Estados Unidos têm, acho que 13% da população negra, mas, no entanto, a população carcerária, 27% é negro, porque é a pressão do Estado sobre aquele que tem menos condições de fazer o enfrentamento. Então, nós tivemos coisas favoráveis, como o acordo de não persecução criminal, nós tivemos a eliminação da licença para matar. Eu acho que a sociedade brasileira, quando ela se organiza, ela consegue fazer discussões de alto nível. O problema é que, para você discutir, meu querido amigo e meus colegas advogados, estudantes e quem também tem interesse no tema, nós temos que ter a possibilidade de ter uma interlocução, uma troca de ideias. Você não troca ideia com quem não tem ideia. Nós temos hoje um presidente absolutamente desqualificado. Nós tínhamos um ministro da Justiça absolutamente desqualificado. Hoje, felizmente, assumiu um ministro da Justiça que é um homem sério, que é um homem preparado. Eu espero que venha trazer novos ares ao Ministério da Justiça, porque, veja bem, o que eu me preocupo hoje, principalmente, é com a estrutura de saúde pública do meu país, com as pessoas morrendo no dia a dia. Quando você vê uma pessoa séria dizer, não, estão dizendo que é 5.500, mas já deve ser 40.000 pessoas, é assustador isso. E nós estamos agora chegando no pico da pandemia. E quando você vê o presidente da República falar, mas eu não tenho o que fazer, eu não sou salvador, eu não faço milagre, ele, se tivesse um pingo de dignidade, renunciaria. Uhum. Realmente é complicado, né? Porque, a gente finalizando aqui, né? Mas aquela fala, né? Colocando que a culpa, passando a culpa para os governadores, né? Sendo que o maior, se, por exemplo, né? Falou muito de São Paulo, né? Mas São Paulo, que o objetivo era 70% de isolamento, conseguiu 40 e poucos por cento, exatamente porque não havia aqueles que apoiam, né, o presidente, segue a fala dele, né? Vai para a rua, pode ir para a rua, não usa máscara. Todos os ministros que no dia da fala dele estavam, tirando o Guedes, né? Estavam todos sem máscara, juntos, se cumprimentando. Ou seja, se não é... Eu até vi que um colega nosso colocou aqui sobre o fato do presidente do Supremo ter ido hoje à posse do ministro da Justiça, todo mundo sem máscara, ou quase todo mundo. Eu acho isso um péssimo exemplo. Essa posse tinha que ter sido virtual. Eu acho que nós estamos no pico da pandemia. São Paulo, há pouco mais de 15 dias atrás, 10 dias atrás, nós chegamos a ter 60 e poucos por cento, o ideal é 70%, nós chegamos a chegar em 60%. Com essa proposta de fim de isolamento, esse martelamento do presidente da República contra o isolamento, hoje estava 48%, o que é péssimo, o que é muito perigoso. Mas eu concordo com um colega, não sei quem foi que disse, mas você não pode ter uma posse onde as pessoas estão lá se abraçando. Hoje foi um péssimo exemplo. Se tivesse de ter uma posse, tinha que ter, porque o Moro foi defenestrado, mas eu acho que tinha que ser uma posse virtual. Não tem por que você fazer uma posse com a reunião de pessoas que são pessoas, independentemente se são relevantes juridicamente e politicamente, qualquer aglomeração que é feita hoje é um péssimo exemplo. Eu espero, sinceramente, estou fazendo um isolamento quase absoluto. Ontem fui ao escritório pela primeira vez em 2 meses para poder fazer uma sustentação oral, porque eu não tenho estrutura aqui em casa, eu sou um analfabeto digital, mas ainda assim com todos os cuidados, com máscara. Espero que você, meu querido colega, esteja tendo esse cuidado de fazer o isolamento, porque nós precisamos fazer o enfrentamento da barbárie. Nós estamos vivendo uma época de barbárie. E para fazer o enfrentamento da barbárie, a gente tem que estar lúcido, a gente tem que estar forte, a gente tem que estar com a disposição necessária, porque nós não podemos deixar esse genocida vencer a civilização. Doutor Cacai, muitíssimo obrigado. Doutor Marcelo Turbay acabou de chegar aí, um grande abraço para ele também. Marcelo só chega quando está acabando, né, Marcelo? Um grande abraço para o doutor Marcelo, que fez um curso de Direito Penal Econômico fantástico, né?
É quem trabalha mais no escritório, entendeu? Grande abraço. E Alegria para quem vai... enorme. Ó, Obrigado muitíssimo obrigado. Eu agradeço. Mas essa oportunidade é sempre bom falar. Eu adoro seu estado, adoro as pessoas daí. E espero que em pouco tempo a gente possa estar fazendo uma reunião presencial, tomando uma boa cerveja aí nesse Triângulo das Bermudas, todo mundo sem máscara Sem e máscara. sabendo que nós lutamos o bom combate para chegar até lá. Tá certo. Doutor, então, novamente, muito obrigado. Um grande abraço aí. Obrigado por esse tempo aí conosco. E a quem nos assistiu, puder compartilhar, vai ficar 24 horas salvo a live aqui no Instagram. Né, no meu Instagram, vai ficar 24 horas. Compartilhe com os amigos aí, porque todo mundo precisa ouvir o que o doutor Cacai acabou de dizer para nós. Cacai, um abraço. Fique em casa. Boa Fique em sorte, casa, gente. fique em casa. Até mais.